Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal Vida com Deus. Meu nome é Larissa e continuamos a nossa série das parábolas de Jesus. E sabem qual foi a escolhida como a nossa segunda parábola? A do bom samaritano. Se você espera ouvir só a parábola do bom samaritano mais uma vez na sua vida e você já tá assim quase pulando de vídeo porque você tá cansado de saber a história do bom samaritano, eu peço que você fique. Por quê? Porque vamos sim falar sobre os personagens dessa história, dessa parábola. Nós vamos sim destrinchar esses elementos, mas nós vamos saber por que Jesus começou a contar essa história. Vamos ver também que Jesus termina fazendo um convite a essa pessoa que o instigou a contar essa parábola. Mas nós, acima de tudo, vamos entender o tema central dessa parábola, que eu já vou dar um spoiler qual é. É o amor. Amor ao próximo. Nós vamos entender quem é esse próximo e como devemos amá-lo. Vamos lá que tem muita Bíblia pra gente aprender juntos. Bom, estamos aqui então com a nossa segunda parábola da série de Parábolas de Jesus. São 35 no total. Eu expliquei um pouco no vídeo introdutório sobre essas parábolas, porque Jesus usava parábolas. Então, se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui na descrição. Nós também já começamos o estudo com a parábola do semeador. E eu não sei se você percebeu, além do vídeo completo, do vídeo longo, tem um vídeo resumo da parábola, que é para aquelas pessoas que querem um vídeo mais direto ao ponto, ou para você que gostou do vídeo completo, mas queria ter um vídeo mais curto, a fim de poder retomar aquele conteúdo de forma mais rápida. Vamos então para a parábola do bom samaritano. O que é legal dessa parábola é que ela tem um antes. Ela tem o durante, que é o momento ali de Jesus explicando e fazendo um convite ao fim da parábola, mas ela também tem um depois, que é o novo significado que Jesus dá ao ame ao próximo como a si mesmo. Qual seria esse antes? Se nós formos ali para Lucas 10, inclusive ele é o único que relata a parábola do bom samaritano. Então, se nós formos a Lucas 10, 29, onde a Bíblia intitula a parábola do bom samaritano, nós vamos ver que começa assim: o homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? Então a parábola começa assim. A gente tem que ler o que vem antes, porque que homem é esse? Querendo justificar suas ações? Que ações? E que pergunta é essa? E quem é meu próximo? Então, é por isso que nós vamos ler alguns versículos anteriores para entender a motivação desse homem, a motivação em perguntar quem é o próximo. E depois nós vamos precisar ver o que Jesus falou aos seus discípulos nos seus momentos finais, antes ali da crucificação, para nós entendermos na totalidade o que é esse amor ao próximo. Vamos lá? Então nós vamos começar em Lucas 10, 25. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Uma boa pergunta, né? O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? Já que ele é um especialista da lei, ele precisa conhecer essa lei de Moisés. E Jesus queria saber, então, como ele entendia essa lei. Jesus sabe de tudo. Jesus sabe o coração, já sabia dos pensamentos dele completo, por completo, o antes e o depois dele. Mas Jesus fez essa pergunta. E olha a resposta. O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo
como a si mesmo. Está correto, Jesus disse. Faça isso e você viverá. Aqui já tem muita coisa, mas se a gente for destrinchar todos esses elementos dessa passagem aqui tão poderosa, é um vídeo à parte. Mas o que é importante a gente saber daqui? Esse especialista da lei, né, na verdade é um fariseu, ele faz essa pergunta a Jesus e como resposta, já que Jesus devolveu uma pergunta para ele também, né, ele cita Deuteronômio e cita Levítico. Porque essa parte de ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, ela está em Deuteronômio 6:5. Inclusive, em Deuteronômio 6:5, o estudo foi profundo, diz, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma e toda a sua força. Então, o homem aqui, né, o especialista da lei, ele adicionou esse de toda a sua mente. Mas Jesus também utilizou esses 4, né, coração, alma, força e mente, tanto em Mateus quanto em Marcos, quando perguntam a ele qual é o maior mandamento de todos. E aí Jesus responde que esses 2, né, de amar a Deus acima de todas as coisas, né, amar a Deus de todo o seu coração, alma, força e entendimento, e ao próximo como a si mesmo, eles resumiam toda a lei e tudo que os profetas tinham dito. Então, nesse momento, relatado tanto em Mateus quanto em Marcos, como resposta a qual é o maior mandamento, Jesus utiliza também essas 4, tá? Coração, alma, força e mente, ou entendimento. Então, em Deuteronômio, tá? Em Deuteronômio é que está esse mandamento. E em Levítico 19:18 está a parte de amar o seu próximo. O versículo é assim: não procurem se vingar e nem guardar rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Então esse especialista da lei, de fato, conhecia a lei e cita isso. Cita Deuteronômio e cita Levítico, assim como Jesus o fez quando foi questionado sobre qual era o maior mandamento. Aí, Jesus concorda com ele, diz assim, está correto. Faça isso e você viverá. Ou seja, você não só vai viver aqui, como você vai herdar a vida eterna. Você de fato viverá. Aí que nós começamos a parábola do bom samaritano, porque esse homem, querendo justificar suas ações, por quê? Porque ele queria pôr Jesus à prova, diz aqui no versículo 25, né? Ele se levantou para pôr Jesus à prova. Então ele ainda não tinha terminado, porque, né, ele não esperava qual seria a resposta de Jesus. Como Jesus devolve com uma pergunta, e é o próprio especialista, né, o próprio fariseu responde, e Jesus diz, tá certo, faça isso e você viverá. Ele fala assim, bom, é agora que eu pego Jesus na curva, agora que eu vou encurralar Jesus. Que aí ele pergunta, e quem é o meu próximo? Aí Jesus conta uma história, Jesus responde contando uma parábola. Essa parábola vai, né, que provavelmente já é conhecida de vocês, ela vai trazer a resposta de quem é esse próximo. Mas não para por aí, gente, vamos lá. Então, no 30, tá? Lucas 10:30, Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído. Então, o levita viu também. Mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou dos seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou.
Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3, pergunta Jesus, qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Essa é a parábola. Não é tão complexa, né? É uma parábola. Bom, temos quais personagens nessa parábola? Temos um homem judeu, porque se não fosse judeu, Jesus teria dito que ele não era, assim como ele fez para falar do samaritano, tá? Nós temos os bandidos, tá? Nós temos o sacerdote, nós temos o levita e nós temos o samaritano. E o que acontece com esses personagens? Esse certo homem judeu estava descendo de Jerusalém a Jericó. No meio do caminho ali, bandidos atacaram esse homem. A gente achando que a violência começou faz pouco tempo, né? Está desde que o pecado entrou no mundo, né? Começamos com Caim matando Abel e por aí vai. Então esses bandidos atacaram, tiraram a roupa dele, espancaram e deixaram esse homem quase morto à beira da estrada. Um horror, um terror. Imagina essa cena, tá? O homem ali sem roupa, né? Nu, né? Espancado, todo ferido, quase morto na beira da estrada. Aí o que acontece? Passa o sacerdote, vê o homem caído e pum, atravessa a rua. E foi pelo outro lado da estrada. Aí passa um segundo, né? Depois do ataque dos bandidos, passa um segundo homem, que é o quem? É um levita. E ele também atravessou e passou longe. Aí temos esse terceiro personagem, esse terceiro homem, que é um samaritano. Aí tem quem era ele, né? Samaritano. Não era só a função dele, sacerdote, levita, que são grandes funções, mas esse daí não fala da função, mas fala da origem dele, samaritano. Esse, porém, o que ele teve? Muitas ações. Ele não só teve compaixão, como essa compaixão o impeliu a ir até aquele homem caído, a tratar dos seus ferimentos com óleo e vinho, a enfaixar esses ferimentos, a colocá-lo no seu jumento, a levá-lo a uma hospedaria, a cuidar dele nessa hospedaria e a dar 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e ainda dar a seguinte ordem, cuide dele, tá? Eu já cuidei, você continua cuidando. E eu vou voltar. E se essas 2 moedas não forem suficientes, na volta eu pago a diferença. Gente, as ações dele, né, refletiram de fato um coração que se compadece a ponto de ter uma ação. Não é só, ai, coitado, aquele homem tá caído ali, todo ferido, nu. Não. Eu não quero nem saber. Eu tive compaixão aqui, isso vai me levar a uma ação de ajudar esse homem. E tudo isso que ele fez, essa lista que a gente acabou de falar, foi muita coisa. Envolveu ele mexer ali nas feridas daquele homem. Envolveu ele ter esforço, né? Colocar esse homem no jumento, levar até a hospedaria, continuar cuidando dele ali na hospedaria. Envolveu uma ajuda financeira, ele pagou ainda 2 moedas de prata e disse que ainda pagaria diferença caso houvesse. Ele ia voltar. Então foi um comprometimento, não foi só de curto prazo, mas envolveu algumas etapas. Interessante isso, né? Mas aí o ponto que eu queria aqui destacar pra gente é essa questão do amor ao próximo, porque foi o que motivou todo o início da parábola, né? Principalmente a parte do próximo, né? Começou com
uma pessoa querendo colocar Jesus à prova e perguntando como herdar a vida eterna. Jesus responde com outra pergunta, né? Então, e o que a lei de Moisés diz sobre isso? O que você entendeu? A resposta foi boa, foi correta, porque Jesus disse está correto, então Jesus concordou. Isso, faça isso e você vai viver. Só que aí vem o que o fariseu, o especialista da lei, achou que ia ser o truco dele, né? Falou, olha, então quem é meu próximo? Mas por quê? Vamos entender uma coisa, tá? Quando isso está em Levítico, a parte do próximo está em Levítico 19. Essa parte toda do Antigo Testamento foi especialmente, né, ou principalmente escrita em hebraico, com alguns pouquíssimos trechos em aramaico. Mas ela foi escrita em hebraico, esse trecho todo. E esse homem, então, sabendo hebraico, tendo acesso a toda essa lei, o próximo, essa palavra próximo em hebraico, ela era reá. Não sei como se pronuncia, se é assim mesmo, reá. E significava companheiro, amigo, vizinho, pessoa próxima. Então, não era qualquer próximo, era um próximo do povo israelita, tá? Era do seu próprio povo. Era um companheiro, era um amigo, era um vizinho, era uma pessoa próxima, não era qualquer um. Quando então nós temos o Antigo Testamento, ele foi escrito em grego, tá? No grego comum. Essa palavra próximo também trazia essa ideia de vizinho ou aquele que está perto. Então continuou, plesion, continuou com essa noção de vizinho ou aquele que está perto. Então ele pensou assim, é agora que eu vou deixar claro então aqui, né? O fariseu pensou que é só com esse meu povo aqui. Mas Jesus, ele não responde assim ao seu próximo, claro, somos todos nós aqui judeus, esse povo israelita. Ele não diz isso, ele responde com essa parábola. E quando ele pergunta, né, então qual dos três, sacerdote, levita ou samaritano, que foi o próximo desse homem judeu? A resposta do fariseu, do especialista da lei, é aquele que teve misericórdia dele. Ele nem repete a palavra samaritano. E por quê? Durante a separação das tribos de Israel em apenas 2 reinos, né? Só 2 ficaram no sul e as outras 10 ficaram no norte. As do norte ficaram com o nome de Israel e as do sul com o nome de Judá, tá? Isso antes de Jesus, isso assim, logo depois que Salomão morreu, essas 12 tribos de Israel vão se separar e vão permanecer separadas. E o reino do norte, que era Israel, ele teve por muito tempo a capital Samaria. Samaria era a capital deles, tá? E do reino do sul, que era Judá, era Jerusalém. Então, Samaria, o que aconteceu? O reinado do norte não teve rei bom, só teve rei que se afastou de Deus e de todos os preceitos. Então, uma confusão só. E o que aconteceu? Muita gente de outras origens, outros povos com outras religiões acabaram se mesclando ali com esse reino do norte. Então, os samaritanos eram conhecidos na época de Jesus por serem esse povo misturado, que não era judeu puro, entendeu? Olha o que a Bíblia diz aqui. Essa Bíblia de estudo, aplicação pessoal que eu uso com da CPAD, com a tradução da Nova Versão Transformadora, diz assim: havia ódio profundo entre judeus e samaritanos. Os judeus se consideravam descendentes puros de Abraão, enquanto os samaritanos eram um grupo mestiço que havia surgido quando os habitantes do Reino do Norte se casaram com pessoas de outros povos depois do exílio de Israel. Então, para esse especialista da lei, quem tinha menos probabilidade de agir corretamente era o samaritano. Na verdade, ele nem sequer usou o termo samaritano para responder à pergunta de Jesus. A atitude dele revelava que ainda lhe faltava exatamente aquilo que havia sido observado anteriormente, que a lei ordenava, o amor. Então, aqui é essa explicação histórica e aí uma pequena interpretação que a Bíblia oferece.
Mas o que eu quero que a gente tenha em mente é que é isso, o samaritano era uma classe, era um grupo que o pessoal da época de Jesus, os judeus da época de Jesus, eles faziam de tudo para evitar. Se eles precisavam ir para algum lugar que tinha que passar por Samaria, eles faziam questão de fazer um caminho mais longo para não passar por Samaria, para não ter ali nenhum encontro, nenhum tipo de relação com o samaritano. Inclusive, tem também a história de Jesus conversando com uma mulher samaritana ali no poço, né? Outro dia a gente também pode falar sobre essa história. Mas o fato é de que justamente Jesus usa essa pessoa, né? Que representava todo esse tumulto ali para um judeu, para um fariseu, para dizer que quem teve compaixão foi justamente o samaritano. Não foi o sacerdote. Olha só o cargo mais elevado ali dentro do que eles tinham como comunhão, o templo deles, a sinagoga deles, né? Era o sacerdote. Depois tinha levita, que também tinha um cargo de extrema importância para eles. E não foi nenhum desses dois. Foi justamente o samaritano que representava esse ódio para os judeus. E aí, o que eu queria ler com vocês? Eu queria ler Gálatas 5,14. Por quê? Porque Paulo também vai falar sobre isso, sobre esse amor ao próximo ser tão importante. E esse amor ao próximo não ficar ali exclusivo do povo judeu para o povo judeu, mas sendo de um ser humano por outro ser humano, para com outro ser humano. O nosso amor de cristão deve ser a todos os outros seres humanos. Então, olha só o que Paulo diz aqui em Gálatas 5,14. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento. Ainda ele falou neste único mandamento. E ele não começa com ame o Senhor seu Deus. Ele começa com ame o seu próximo como a si mesmo. Aí no 15. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Aqui, tudo bem que ele tá falando num contexto de igreja, ele tá falando isso nessa carta aos Gálatas, tá? E aí, ele tá falando de que precisa haver amor entre eles mesmos ali, tá? E de que toda a lei se resume nisso. Aí você pensa, gente, ele aqui nem citou amor a Deus. Interessante isso, né? Mas por quê? Vamos lembrar, em 1 João 4,20, né? João vai falar o quê? Como que você pode amar a Deus a quem você não vê? E não amar ao seu irmão a quem você vê? Então, como que nós cristãos podemos dizer que nós amamos a Deus, um Deus que é invisível, tá? Inclusive em 1 Timóteo, né? Paulo diz isso, nós servimos a um Deus que ele é o único, ele é imortal, ele é invisível. Como podemos amar a um Deus e dizer que amamos a um Deus invisível? Ele é real, mas ele é invisível, ele é espírito. Outro versículo, né? Deus é espírito, por isso é importante que o adoremos em espírito e em verdade, João. Mas ele é espírito, ele é invisível. Como nós podemos amá-lo e dizermos ao mundo todo que nós o amamos, ou dizermos a ele mesmo que o amamos, se nós odiamos ao nosso irmão, se nós odiamos ao nosso próximo, se nós odiamos aos outros, se nós deixamos o nosso amor reservado a alguns? Não tem como Deus aceitar esse tipo de amor. Não tem como Deus entender que nós o amamos se nós não amamos aos outros. E aí, eu não queria parar em Gálatas, né? Em Paulo falando. Eu queria deixar o próprio Jesus falando isso pra gente. Nós já estamos indo para a conclusão disso tudo, tá? Aqui,
Que momento é esse? É João 13. João 13. Judas tinha acabado de deixar ali o pessoal, né? Ele ia já entregar Jesus. Jesus sabia disso, então eles estão ali tendo a última ceia, o último momento deles juntos, antes da crucificação, né? Jesus sabendo disso tudo. Então, em 13:31 diz assim que Judas saiu, Jesus disse: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado e por causa dele Deus será glorificado. Então, ele sabia que a crucificação estava para acontecer, que ele ia se entregar, tanto que ele fala, né? De o Filho do Homem ser glorificado e por causa dele Deus será glorificado. Então, Jesus sim foi entregue por Judas, foi preso, passou pelo que passou e foi ali para a cruz, mas nunca nos esquecemos que ele decididamente foi. Ele escolheu ir. Isso tudo precisava se cumprir, mas ele escolheu se entregar. Isso era a parte principal, fundamental da obra dele. Tá. E aí, ele começa a dar aquelas todas últimas instruções preciosíssimas aos discípulos, já que agora Judas tinha ido embora, então tinham ficado só 11, e ele falou coisas preciosíssimas a esses 11, e ele começa dizendo assim, no 34, por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Olha, nossa, um novo mandamento, gente, qual será que é esse novo mandamento? Uma notícia aqui fresca, última novidade pra gente, mandamento novo, amem uns aos outros. Isso não é novo, isso a gente já sabia, amem uns aos outros. A gente já ouviu isso bastante. Olha, a gente já ouviu isso de Levítico, em Levítico, né? A gente já ouviu isso do Senhor mesmo, o Senhor respondendo ali para eles, né? Qual é o grande mandamento, o Senhor já falou disso. Até o tal ali do fariseu te deu essa resposta e o Senhor concordou. Como assim é novo, né? E aí eu aprendi com meu querido e amado pastor já há muito tempo, pastor Haroldo, que teve essa grande mudança entre outros e próximo. Porque sim, as palavras importam. E se a gente vai para o original, eu sei grego? Não. Eu sei hebraico? Não. Mas nós temos a internet, a gente pode fazer essas pesquisas e a gente encontra hoje, né, de fontes extremamente confiáveis, comentários de Bíblia, de teólogos estudiosos dessas línguas originais, né, em que a Bíblia foi escrita, e eles trazem pra gente essas informações, que, por exemplo, próximo, né, como eu já comentei, em hebraico era reá, e significa companheiro, amigo e vizinho, pessoa próxima, e esse plesion, que em grego também significava algo muito parecido, aquele que está perto e o vizinho. Quando Jesus usa outros, ele usa alelon. Alelon em grego é um pronome recíproco. O que é esse pronome recíproco? É o se. Então, quando ele fala, era mais ou menos ele fala assim, amem-se. Amem-se, tá? Então, é o quê? Uns aos outros. Esse se, né? Ele representa isso, uns aos outros. Você ama esse aqui ama você. Então, uma coisa mútua, tá? É uns aos outros. Tanto que a frase, esse amem uns aos outros, ou amem-se uns aos outros, ou mesmo que fosse só amem-se, era agapate alelon. Agapate é amem, e alelon é ser ou uns aos outros. E o que isso quer dizer? Que aí não é mais só o vizinho, aquele que tá perto. Amem-se. Aí eu nem falo que é só o vizinho. Eu nem falo que é só quem tá perto, quem é amigo. É amem-se. Amem-se, é mais do que isso. Amem uns aos outros. Uns aos outros, ampliou, e aí não precisa nem lembrar sempre do bom samaritano, da parábola que ele contou para saber que o samaritano era o próximo, ou seja, não era alguém esperado deles, não era o próprio judeu, né? Era outro grupo que era odiado por eles. Não, a gente não precisa nem lembrar dessa parábola toda, porque eu tô falando, amem-se, amem uns aos outros. E aí também veio uma revelação muito abençoada do Senhor, que continua, ele diz assim, amem uns aos outros, assim como a si mesmo? Não, gente,
Gente, não é como a si mesmo. Olha o que Jesus fala: amem uns aos outros assim como eu os amei. Muda tudo, muda tudo. Amem uns aos outros assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Gente, não só saiu do próximo aos outros, que já tava bom. Mas por que é novo? Não só mudou de próximo aos outros, mas agora o seu referencial de amor não é mais o amor a você mesmo, o amor próprio. O referencial agora é o amor de Jesus. E esse amor é um amor de entrega, é um amor de doação de vida, é um amor ágape, é um amor sacrificial. E ele termina dizendo: seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Então, não tem como o mundo saber que nós somos discípulos de Cristo se nós não amarmos uns aos outros. Não tem como o mundo saber. Se eu falo que eu sou cristã, se eu falo que eu sou discípula de Jesus, se eu quero viver Jesus, eu não posso não amar ao outro. Eu não posso escolher quem eu vou amar. Eu não posso. Porque esse é um mandamento do próprio Jesus. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Não é nem mais como a si mesmo, entendem? Não é mais esse... Eu escrevi aqui, ó. O a si mesmo era amor ao próximo. Tinha como medida o amor próprio, tá? Agora, assim como eu os amei, ele é o novo referencial. Jesus é o novo referencial. Ele amou de forma sacrificial. Ele se entregou. Ele tá falando isso prestes a se entregar. Então é um amor ágape, é um amor sacrificial, é um amor incondicional. Mesmo se a gente pensasse isso numa esfera, eu diria que até familiar. Uma esfera então de igreja já ficou mais difícil. A gente não faz isso, esse tipo de amor, nem entre a família e às vezes, e aí então entre os irmãos da igreja, nossa, aí já é muita gente. Agora pensar em todo mundo, meu Deus, ajuda-nos, Senhor. Como conseguiremos? Não tem como nós conseguirmos se não for pelo próprio Jesus, pelo Espírito Santo que habita em nós. Não há como nós vivermos João 13, 34 e 35 pela nossa força. Não há. Em mim, em você, não há absolutamente nada que nos garanta amarmos uns aos outros como Jesus nos amou. Não tem como. Não tem força, não tem vontade própria, não tem cumprimento de lei que vai nos fazer amar aos outros como Cristo nos amou. Esquece. Se não for pelo próprio Jesus, pelo Espírito Santo que habita em nós, nós nunca conseguiremos cumprir isso. Nós nunca conseguiremos amar ao nosso próximo. Mas o que é isso daqui? É um incentivo, é uma esperança. Jesus não fala uma coisa que a gente não vai conseguir fazer por ele. Ele não vai nos pedir alguma coisa que por ele mesmo nós não consigamos realizar. E o simples fato da consciência de que eu preciso amar aos outros como Jesus nos amou, já é bom o suficiente para a gente ser pelo menos mais gentil, mais respeitoso, mais tolerante com as pessoas ao nosso redor. Isso tem que ser suficiente para pelo menos ser isso. Tá, não tá ainda sacrificial, não tá como Jesus me amou, mas eu tô sabendo que não é só o meu coleguinha, eu sempre falo isso, né? Não é só o meu coleguinha, não é só o meu judeu de hoje, né? Não é só o meu irmão em Cristo lá da igreja, né? Não é só a minha família imediata, a minha família estendida. Não é só meu amigo, aquele que eu escolhi ser meu amigo. É aos outros. Não é mais reá, não é mais plesion. É esse amor recíproco. É esse alelon.
e é esse como eu os amei. Então, meus irmãos, a parábola do bom samaritano é muito mais saber que quem foi o próximo, ou quem é o próximo, é qualquer ser humano. É saber que Cristo nos chamou a mim e chamou a você, que dizemos que cremos no nome dele, para nós amarmos uns aos outros como Cristo, como Jesus nos amou. Porque só assim é que nós provaremos ao mundo que somos discípulos do Senhor. Nós fomos chamados para sermos luz deste mundo e sal desta terra. Amém? Encontro vocês na próxima parábola ou parábolas. Maranata!